Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da imersão online da dança, a dança nos templos e nas tumbas do Egito, né? Eu sou Sarita, sou a diretora do Estúdio Amarna, professora, coreógrafa e pesquisadora na área da dança, e hoje eu vou ministrar para vocês essa aula, essa palestra sobre as representações das figuras, algumas fontes, aonde elas estão representadas, qual o seu significado, quais os festivais que aconteciam e que ainda acontecem no Egito. Nós vamos ver também o que era a dança naquela época. Ainda hoje, ela mantém o mesmo contexto, ela se mantém viva, ela teve algumas mudanças ao longo do tempo, né? Porque são milênios. Então, a gente está sempre em formação, a gente está sempre pesquisando, estudando, descobrindo coisas novas. Eu mesma fazendo esse estudo, acabei montando um artigo, era para ser um e-book, né, com poucas páginas, mas acabou se tornando um artigo de 22 páginas. E tem muita coisa que eu redescobri, relembrei, e muita coisa que eu aprendi, né, algumas divindades que eu ainda não conhecia, mas também convenhamos que o Egito tem mais de 1000 deuses, né? Cada cidade, ele tinha uma tríade, né? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso, porque tem alguns festivais que falam sobre essa transição, né? Esse encontro de divindades. Então, o que era a dança no Egito, né? Como ela acontecia? Primariamente, ela era feita por sacerdotes e sacerdotisas. Tinha um contexto muito mais religioso e espiritual, né? As transições fúnebres, os rituais fúnebres aconteciam sempre dentro dos templos, era algo mais fechado, não necessariamente dos nobres, mas algo mais fechado, que o público não fazia tanta parte, não tinha tanto contato. Ela começou a se modificar com a união do Baixo e do Alto Egito. Isso fez diversas mudanças, naturalmente, e isso acabou reverberando na dança também, como que ela acontecia e o que houve com isso, né? Então ela saiu dos templos, deixou de ser apenas ritos de passagem e rituais fúnebres, para ser algo como celebrações, comemorações, questões da colheita, das cheias do Nilo, né? Tudo isso que a gente vê em várias outras civilizações também, não apenas na questão do Egito. Então ela teve essa mudança quando unificou o Alto e o Baixo Egito. Havia naquela época um grupo de dançarinos que se chamava Kener. Não sei se é necessariamente assim a pronúncia, mas algo parecido com Kener. Era um grupo de dançarinos que tinha um diretor que governava, que comandava essas apresentações. Então é interessante pensar que naquela época já existia companhias de dança, ainda que fosse algo mais ritualístico, né? Não era algo ainda para entretenimento, mas conforme foi passando o tempo, acabou se tornando isso. Mas é interessante pensar que existia um grupo de dançarinos específicos para esse tipo de situação, né? E que ao longo do tempo foi se transformando. Algo que eu achei bem interessante na minha pesquisa foi descobrir sobre um deus com a personificação de um anão. O seu nome era Bes, né? E parece que o feminino seria Besete, Besate, algo assim. E nos túmulos ele era representado com significado de alegria, de diversão, coisas desse tipo. E era comum as dançarinas se apresentarem com máscara de anão e fazerem tatuagens, né? Tornozelo e tudo mais. E existem essas representações, uma delas está no túmulo de Ninetiger. Uma delas está no túmulo de Ninetiger, que faz parte da segunda dinastia. Existem também algumas representações de dançarinos com vara de pescar, ou algo do tipo. Inclusive, esse culto de Bes, ele foi da Somália até Núbia, e existem indícios de que a ilha de Ibiza tenha esse nome devido ao deus Bes, né? Ele tenha, como que se diz?
inspirado. Ele tem inspirado o nome da ilha de Ibiza. Eu achei isso interessantíssimo. Algo que saiu do Egito, né? E deu o nome de uma das ilhas mais famosas que a gente conhece. É interessante. Temos também textos das pirâmides que fala que um rei morto dança diante do trono no papel de um anão, né? Como dançarino de Deus. Houve também um anão famoso chamado Derro, que viveu durante a 30ª dinastia. Ele menciona no seu sarcófago a dança que ele dançou em ocasiões de festividades religiosas, assim como em homenagens a Apis, Osíris e Osíris Meneves. Existe um instrumento que é bastante representado nos templos e nas tumbas e que era tocado pelas dançarinas, que é o sistro. Ele é como um sininho, um badalo, né? Ele tinha uma forte representação com Hathor, né, que é a deusa que perduraria depois com o significado de proteção das dançarinas, da fertilidade, da feminilidade, né? Ela teria esse contexto mais tarde. E o sistro, ele traz essa energia como se fosse o caminhar dela, né, ou para chamar ela. O culto mais forte de Hathor está em Dendera, né, o seu templo, mas existem vários outros templos espalhados dela por aí. Existe uma citação sobre Hathor no templo de Dendera que diz o seguinte, datada da época ptolomaica: tocamos o tambor para o seu espírito, dançamos a sua graça, içamos a sua imagem até os céus divinos. Ela é a senhora do sistro, a senhora dos colares tilintantes. Então, Hathor, ela tinha um significado muito forte para as danças, e esse instrumento do sistro, ele tinha essa presença, ele é muito representado, né, com as dançarinas, e ele podia ser feito de metal, ele podia ser feito de pedra. Existe uma pedra lá, eu esqueci o nome agora, mas tem uma pedra específica que é muito famosa, que poderia ser feita com essa pedra, né, metal. Era bem comum também. E aí tem representações do rosto de Hathor, né, nesses cistros, ou poderia ser apenas o formato dele. Então a dança, ela sai dos espaços sagrados, né, e vem para as procissões, para os festivais, onde as divindades saem do seu local de origem e vão visitar outras divindades em seus templos. Existe um conto de Sino-Rê, que mostra um pouco dessa mudança do período da dança, né, de como elas aconteciam, se tornando algo mais alegre. Sino-Rê era um príncipe ou algo do tipo, e ele saiu do seu país de origem e foi pro mundo, né? Foi viver, foi conhecer coisas, mas ele começou a entrar em desespero para poder voltar para sua terra. E quando o rei diz que ele pode voltar e que ele será enterrado no Egito, ele fica muito grato por isso e dança de alegria. Então, na verdade é um texto longo, né? Isso é apenas um resumo, mas é apenas para retratar que a dança, ela trabalha com as emoções, ela vai trabalhar com comemorações. Ele ficou tão feliz que ele poderia voltar para sua terra e ser enterrado na sua terra, que ele dançou. Então a gente já consegue compreender alguns mecanismos até emocionais, de cura, de libertação, né? Alguns nomes específicos que a gente pode conseguir dar para esse tipo de sentimento, para esse tipo de reação. Como que a dança consegue resgatar algo, né? Uma desesperança, um medo, uma vontade de voltar para casa e poder voltar e ter para onde voltar. Então, comemorar isso com a dança. Os textos do Egito, eles trazem essa profundidade, eles trazem esse contexto. E tem artigos e tem livros que falam sobre esse conto, né? Caso alguém queira conhecer o conto mais a fundo, pode dar uma pesquisada, que tem ele contando com mais detalhes.
E ainda no Império Médio, a gente consegue observar algumas pinturas de dançarinas com umas performances mais acrobáticas, né? Elas com o corpo mais arqueado, elas fazendo umas movimentações um pouco mais ousadas e difíceis. Então, saindo do Império Médio, indo para o Império Novo, a gente vai ter a 18ª, 19ª e 20ª dinastia, né? Onde a gente vai ter alguns nomes famosos como Hatshepsut, Tutankhamon, Akhenaton, Tutmose e Ramsés II, entre outros nomes. Foi um período onde o Egito teve grande expansão, grande prosperidade, crescimento e tudo mais. Então a dança, mais uma vez, acompanha essa evolução, acompanha esse crescimento. E a gente vê algumas mudanças nas vestimentas, né? O que era saias e vestidos se tornam lenços de quadril. Então a gente vê as mudanças na vestimenta, a gente vê mudanças na performance, em como elas são representadas, na questão de ter mais acrobacia, movimentos mais ousados. As bijuterias, elas aparecem mais adornadas, né, no tornozelo, nas mãos, às vezes no pescoço. O olho também ricamente desenhado com kohl. A gente vê que tem mais... tá mais forte delineado, é mais, como que se diz? Enfim, o olho tá mais pintado, o olho tá mais chamativo, digamos assim. Além de que também esses desenhos no rosto, essas maquiagens no rosto, eles também serviam para proteger, né, contra o sol, para proteger a pele e tudo mais, proteger os olhos também. Imagina, né, aquele calor danado, aquele sol radiante, não tinha tantas árvores, né, apenas perto do Nilo, que tinha o seu solo fértil, então era possível plantar e tudo mais. Então, as danças começaram a se modificar, as vestimentas começaram a se modificar, a maquiagem começou a modificar, as bijuterias começaram a modificar. A música também passou por mudanças, e o que antes era representado mais as dançarinas de um lado e os músicos do outro, passaram a ser representados um pouco mais próximos, né? Era mais difícil ver os músicos e os dançarinos próximos. A gente ainda tem os instrumentos de antigamente, ainda existem até hoje, ainda são tocados até hoje também. A gente guarda, né? Eles guardam essa herança e a gente absorve desse conhecimento também, como a harpa, a alaúde, o derbaque, os cimbalos, né? O pandeiro, as flautas, inúmeros tipos de flautas. Então tudo isso acaba se modificando com o tempo, mas também há um resgate dessa ancestralidade. Eles não deixam que isso morra, e nós aqui ocidentais acabamos também usufruindo disso, porque a gente também tem o conhecimento, a gente ouve, estuda, aprende também tanto a dança quanto a parte da música. A música também era tão importante quanto as danças nas representações fúnebres e nos rituais, que existe uma canção famosa, a canção do arpista. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês, mas ela é maior que isso, tá? É só um resumo. Ela fala o seguinte: passe o dia alegre, siga seu desejo enquanto viver, coloque mirra na cabeça e vista linho fino, coloque guirlandas no corpo de sua presença amada, música até o dia da partida. Passe o dia alegre e não se preocupe, porque ninguém pode levar seus bens e ninguém que se foi pode voltar. Essa é uma canção que, inclusive, ela é contraditória ao que o Egito tanto acreditava, né? Na vida após a morte e no culto de que a mumificação e todos esses ritos, né, tudo aquilo que era preparado para poder voltar ao corpo e ter uma reencarnação, né? Tanto a vida no além quanto a vida quando voltasse para cá.
E aqui a canção, ela traz um simbolismo de que não, você não leva nada e você não volta, inclusive. Então é interessante essa canção, e ela traz uma mensagem de que nós devemos viver o momento, né? Eu tinha lido em alguns dos artigos falando que ela remete ao carpe diem, né? Viver o dia, aproveitar o dia, algo do tipo, de que você precisa viver o agora, né? Não se preocupar tanto com o amanhã no sentido da morte e de que levar bens, né, e ter coisas materiais. Não, você tem que aproveitar o dia, viver da melhor maneira possível e se lembrar que daqui você não leva nada e para cá você não volta, né? Essa canção do arpista, ela é bem interessante porque ela traz essa mensagem que é contraditória ao que o Egito prega, né? Pregava naquela época. Um detalhe sobre as danças rituais é que algumas das representações mostram as dançarinas com o braço levantado, né? Talvez para louvar ou alguma coisa do tipo, trazia essas representações, inclusive no Museu do Cairo tem essa representação delas com as mãos para cima, e algumas outras figuras também mostra essa imagem. E depois isso foi mudando um pouco, trazendo o fundo das representações de dança com a vegetação do Egito, né? Com o rio, a parte da natureza, né? Uma estética um pouco diferente. Então é interessante pensar que no momento a gente contempla, né, com os braços erguidos e algo talvez mais interior, e no outro momento a gente tá no algo mais externo, né, questão da natureza, porque eles tinham muito disso o culto deles não era tanto na questão de dentro dos templos, era também, né? Os templos eram muito importantes, toda a sua devoção e as suas oferendas, mas os deuses que eles cultuavam era algo da natureza, como a representação dos animais. Então, todos os deuses deles têm a representação de um animal, e não é que eles cultuavam animais, eles cultuavam uma característica daquele animal que seria importante, né? Algo como a questão da Hathor, por exemplo, que a simbologia dela é uma vaca, então é a fertilidade, a prosperidade, né, coisas desse tipo. Até a questão do gato também, que tem a fertilidade, né, a questão das mulheres, Sekhmet, que é a força, às vezes a fúria, que às vezes é necessário, Tote, que era o Ibis, né, o conhecimento, a sabedoria. Então, cada animal vai trazer um significado, e não necessariamente que eles cultuavam animais, né, cultuavam o macaco, cultuavam o gato. Não é bem isso, mas traz aquela energia do animal para o homem. Então, essas representações ritualísticas, né, a mudança da questão das danças, as vestimentas, os movimentos, tudo isso mostra que eles estavam sempre aprendendo, sempre em movimento, adquirindo sabedoria. Eles não têm algo que é rígido, é cravado, é apenas daquele jeito e acabou. Não, eles iam conforme a fluidez. Vamos pensar na questão do Nilo, ia conforme ele subia, né, e descia nas enchentes e tudo mais. Então é algo fluido. A questão da espiritualidade, ela era muito forte, mas a questão de que a mudança em torno disso era necessário também, né? Eles não eram uma população que parava no tempo e era só aquilo. Então é interessante pensar que essas mudanças de movimento, essas mudanças de paisagem, elas acompanhavam conforme os períodos iam passando e chegando ao que é hoje. Então, esse caminho que a dança seguiu, né? Ele sai dos templos, ele se torna algo mais aberto, né? Ele não é apenas algo espiritual.
As danças, ela tem essa conexão espiritual, ela vai homenagear as divindades, ela vai contar histórias de nascimento e renascimento, de lutas e guerras, ela vai agradecer o plantio e as cheias do Nilo, ela vai festejar e comemorar. Então, ela passa a ter uma expressão para tudo, um agradecimento, uma expressão, uma conexão, que é o que a gente sente hoje quando dança ou quando assiste uma dança, né? Quem nunca se emocionou ao ver uma apresentação, ao ver um corpo de baile se apresentando, seja ele qual for? É sinal que aquela dança, aquele grupo, ele consegue despertar algo em você, seja mental, emocional ou espiritual. E a dança no Egito, ela tinha esse contexto. Era um público, era um pessoal que tinha o contexto espiritual muito forte. Tanto é que eles têm mais de 3.000 deuses, né? Então, cada cidade tinha sua tríade. Então, junta tudo isso, né? E ia mudando conforme os faraós iam mudando, conforme ia acontecendo as invasões, que foram muitas, né? Que deixou o Egito muito machucado e acabou com a sua história de certa forma, né? E aí, hoje em dia, a gente vai resgatando tudo isso. Então, a dança no Egito, ela perdurou e vai continuar perdurando, porque é algo que ainda mexe com a gente, né? Cada grupo de dança, cada estilo de dança vai despertar algo nas pessoas de diferentes formas. E a dança do ventre, ela traz um contexto, né? Agora puxando já para a atualidade. A dança do ventre, ela traz um contexto e um resgate da espiritualidade que a gente, principalmente as mulheres, vai sentir muito no corpo, vai sentir muito na alma. Os homens vão sentir talvez de assistir, tirando aquele contexto sexual e sensual, que não é a principal e nem é uma das formas que a gente quer colocar a dança do ventre, na verdade. A dança do ventre, ela vai trazer algo para a espiritualidade, para a saúde, para o contexto de performance, né? De coordenação e de fluidez, porque é um desafio. Às vezes parece tão fácil, mas a hora que vai fazer se torna tão difícil. Então, o contexto da dança do ventre para as mulheres e para homens que realmente entendem de dança e contemplam a dança da forma como ela realmente é, ela não vai trazer algo para seduzir, né? Ela não tem esse contexto, ela não tem essa necessidade, não faz parte dela. Eu sou totalmente contra essa, como que se diz? Essa divulgação, esse marketing em cima da dança do ventre como algo de sensualidade. Não é para isso, não é o contexto dela, né? A sensualidade, ela até pode ser usada para isso, mas não é o principal. Não é a forma como ela deve ser apresentada para uma pessoa que está querendo aprender a dançar. Porque às vezes a pessoa ela tem algum tipo de trava, né? Sei lá, algo mental dentro dela, ou emocional, ou às vezes um tipo de trauma, e ela nunca vai fazer a dança do ventre com o contexto de despertar a sensualidade, porque é algo que ela precisa curar e não necessariamente trabalhar essa sensualidade neste momento ou naquele momento em que ela estiver, ela vai querer, então ela já vai descartar a dança do ventre por causa desse marketing errado. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente mostra a dança. A dança do ventre, ela veio do chão, no sentido de uma dança popular, né? Nós vamos falar mais sobre isso depois na quarta-feira. Ela tem um contexto de pé no chão, ela tem um contexto de dança popular que subiu para o palco para se tornar algo refinado. Tanto que ela subiu para o palco e para o salto alto para algumas dançarinas. Então a gente precisa pesquisar, a gente precisa saber qual é o contexto da dança do ventre. Na verdade, ela é antiga demais para ser diminuída dessa forma. Então, ela tem várias outras coisas. Não necessariamente essas danças desses templos e tumbas
sejam a dança do ventre. A dança do ventre de hoje é algo mais moderno, tanto que esse nome dança do ventre nem é o nome da dança de verdade. Ele veio depois, né? Mas depois a gente conta sobre isso. O contexto inicial da dança do Egito, ela traz espiritualidade, ela traz comemoração, ela traz homenagem. Então a gente coloca a dança do ventre como algo para trabalhar a saúde de diversas formas e para homenagear talvez o próprio corpo, homenagear, poxa, eu consigo fazer esse movimento, eu consigo dançar, eu consigo apresentar, eu consigo me olhar no espelho e dançar. Então, são comemorações hoje diferentes, mas que trazem ainda algo parecido com isso. Existem danças do passado e contextos aqui de templos e outros lugares que tem a erotização? Com certeza, é óbvio, né? A gente sabe que existe, mas não é o foco principal da dança. Tanto que se a gente, nessa minha pesquisa mesmo, eu encontrei pouquíssimas coisas. Eu acho que foi 2 ou 3 artigos ou citações falando sobre isso. Mas a gente precisa saber pesquisar direito sobre a dança. Não adianta a gente olhar sites bestas da internet, sem fonte, sem nada. Veio da onde? Essa informação, né, surgiu da onde? Então a gente precisa tomar cuidado quando a gente vai pesquisar, principalmente algo que não é nem americano, porque se é americano a gente dá uma traduzida aí no inglês e, né, é algo que é de outra língua, é de outro país, é de milênios atrás. Então pesquisar muito é cansativo, porque não tá na nossa língua, tem que traduzir de um lado, tem que pesquisar qual que é a fonte, da onde que veio isso, qual que é o livro, cadê o livro, cadê o artigo. Então, quando vocês forem pesquisar sobre dança, principalmente dança do ventre, contextos, templos e tudo mais, saibam a fonte, tem a fonte. Tem que ser no mínimo um artigo, ou algo que venha de algum livro, tá? Não peguem coisas de sites simplesinhos, né? Ou coisa da IA, tá? Às vezes vem fontes quando a gente pesquisa as coisas da IA. Então, olha as fontes, não acredita em qualquer coisa que seja a primeira resposta. Então, essa foi uma das partes que a gente começou a nossa imersão, ter a consciência de que a dança no Egito, a dança do ventre, ela é muito mais do que uma performance sensual, né? Ela é muito mais do que uma simples dancinha de TikTok, né? Uma dancinha aí, às vezes com umas roupas esquisitas. A gente viu que nos templos, né, nas fotos, que depois eu vou mostrar para vocês, existem algumas fotos que realmente, né, a dança dos templos saiu dos vestidos e das saias e foi para os lenços de quadril. E eu estou vendo isso acontecer hoje. As roupas das dançarinas do ventre, elas estão bem feias, né? O que era 2 peças ou um vestido ricamente bordado, né? Uma fenda ou 2 fendas, só que algo assim que não fica feio, não fica vulgar. Hoje em dia as saias estão esquisitas, estão cada vez mais transparentes, mas a gente sabe que naquela época também existia. Mas enfim, né? As dançarinas, elas vão escolher vestir aquilo que vão se sentir bem. Mas a gente vê essas mudanças acontecendo nos templos e agora eu vejo as mudanças que estão acontecendo hoje, chega a ser até engraçado, porque o que era antes um vestido, hoje é um lencinho. E é praticamente isso que está acontecendo hoje. O que era um vestido, que era 2 peças, hoje se torna um shortinho, às vezes com uma saia em triângulo atrás e um super mini top. Então, as mudanças, elas continuam acontecendo e vão continuar acontecendo. E às vezes a gente precisa escolher se acompanha essas mudanças ou se a gente permanece no que é
o que a gente chama de tradicional, porque o que é necessariamente tradicional, né? As mudanças acontecem e a dança do ventre é uma dança viva. Então, às vezes, a gente precisa aceitar algumas coisas. Pô, ela quer se vestir assim, tudo bem. Eu não vou me vestir assim. E tá tudo certo. Agora, nós chegamos aos festivais, tá? Eu vou ler alguns nomes aqui dos principais festivais que eu peguei para vocês conhecerem. Existe uma lista também que eu peguei de um artigo, né? E ela mostra os rituais ao longo dos anos, ao longo do ano, né? E acompanha os meses. Eu não sei se vocês sabem, mas o calendário de 365 dias que a gente tem, ele veio do Egito. Ele era 354 e aí depois foi aumentando, porque ele seguia pela lua e depois questões mitológicas, históricas e blá blá blá. Ele se tornou o calendário de 365 dias e que às vezes alguns festivais eram fixos, outros não eram tão fixos, porque seguia o caminho da lua, né? E aí tem uma das mitologias que trazem a história dos 5 dias finais do ano, que seria o nascimento de 5 deuses específicos e que tinham também festivais específicos para cada um. Então, Egito era festa, né? Era praticamente festa o ano inteiro, porque alguns festivais duravam mais de um dia, né? Às vezes tinha festival que durava uma semana. Então, a gente pôde ter uma experiência disso quando o Egito fez a mudança das múmias. Eu não sei se vocês lembram, mas no finalzinho da pandemia, ou no meio da pandemia, 2021, o Egito fez um desfile do Museu Antigo para o Museu Novo com 22 múmias e foi um espetáculo de 2 horas e meia, se não me engano. Depois eu deixo o vídeo para vocês assistirem e foi maravilhoso, né? A gente vê assim, para quem gosta do Egito, para quem gosta da história, para quem já esteve lá ou gostaria de estar, ou né, sonha ou tudo mais, enfim. Para quem tem esse contexto, essa ideia, essa imagem, assistir o desfile é realmente apaixonante, emocionante, porque é como se você estivesse assistindo o desfile do passado, né? Os carros indo com as múmias e dançarinas ao lado, cantores, orquestra, foi maravilhoso. E depois agora, no fim do ano, novembro, se eu não me engano, teve a inauguração oficial do museu. Se eu não me engano, ele é o maior museu do mundo. E teve esse desfile que também foi maravilhoso. Eu pude estar lá, a gente visitou em 2025, na última excursão que eu fiz para o Egito, na última, né, até o momento. E é incrível a visão dele, o caminho que ele faz para as pirâmides, né? Tem um vidro, uma janela que dá de cara para as pirâmides, então tudo foi programado, arquitetado para ser perfeito o museu. O museu é lindo, né, astronômico. Mas eu gostava mais do outro, talvez porque quando eu fui, ele não estava com todas as peças ainda, né? Tinha muita coisa para ver. A gente ficou horas lá conversando, né? O guia falando sobre várias coisas que eu não tinha recebido informação da primeira vez. Então, sempre é uma experiência maravilhosa, né? Eu sou meio suspeita para falar sobre aquele lugar. Mas o outro museu, como ele estava completo na época, né? E a gente conseguia ver mais coisas e tinha a parte de Amarna, né? Que é a galera que eu gosto, né? Akhenaton, Nefertiti. As coisas do Tutankhamon tava lá, ainda não tinha passado. Quando eu fui pro Museu Novo, né? Eles ainda não tinham passado, então não deu para visitar de novo. E o tempo é curto e é muita coisa. Então, assim, voltando ao festival, é impressionante, né? Então, aqueles desfiles, a gente consegue ter uma pequena ideia de como devia ser,
no passado, com os músicos, com as dançarinas e os dançarinos, com as carroças, né, os carros, não sei como que eles faziam essa passeata, mas é impressionante você pensar. Então, aqui uma citação, os festivais marcaram a progressão do ano marcada por Totti. Na equipe dos funcionários de tempo, e o ano terminaria na mesma celebração com a qual havia começado, enfatizando assim a natureza cíclica eterna da vida. Então, era constante esse ciclo de festivais acontecerem, né? E perdurar por tanto tempo. No templo de Ramsés III existe uma inscrição listando esses festivais, que é o que eu tenho aqui no meu artigo. Depois, quem quiser, eu vou estar disponibilizando esse artigo por um valor simbólico, porque ele deu um trabalhinho para pesquisar. Então, existe essa lista, né, no templo de Ramsés III com os festivais. E é uma lista bem grande. Então, assim, a gente vê que eles adoravam uma festa. Tudo era motivo de festa, tudo era motivo de homenagear, tudo era motivo para agradecer. Às vezes pedir por saúde, né? Então, era bem comum. Então, o primeiro festival, os ciclos de festivais, ele começa com o Epet Rempet, que é o nascimento de Osíris, né? Sobre a morte e renascimento de Osíris, na verdade. Então, ele traz essa energia de recomeço, né? Eu passei pela morte e agora eu estou renascendo, né? E é uma celebração que dependia da inundação do Nilo. Então, ela talvez não tivesse um dia fixo necessariamente. Então, acontecia a cheia do Nilo e aí a gente fazia o festival, né? Já me sinto como uma egípcia, né, gente? Eu estava lá. Fica muito claro com esse festival o culto de Osíris, né, que era o deus da morte. E ele que faz parte da mitologia dos últimos 5 dias do ano, né, que foram acrescentados. Então termina o festival, termina o ano com festividades em relação a ele e começa com ele também. E nesse festival tinha bebida, tinha dança e era citado as lamentações de Ísis e Nefti para chamar o Osíris de volta, né? Que a gente sabe que no conto, na mitologia de Osíris, ele é morto por Sete e aí Ísis vai atrás dos pedaços dele pelo mundo. Depois a gente tem o festival de Wag, né? Que ele representava, é como os dias dos mortos, ele representava um culto aos mortos, aos falecidos. E Osíris também era um dos anfitriões desse festival, né? Porque ele é o deus da morte. As pessoas costumavam fazer barcos de papel e santuários e deixava flutuar a oeste do Nilo para representar a morte de Osíris. Depois a gente vai ter uma junção do festival Wag com o Tote, né? O Tote, ele era o deus da sabedoria, do conhecimento, da escrita. Esse aqui, ó. Esse era o Tote, que é o Ibis, cabeça de Ibis. E ele teve essa junção com Osíris, né? Mesma coisa, renascimento, morte. E às vezes eles juntavam nos festivais mais de um deus, né? E acabava tendo o mesmo significado praticamente, né? Mas ele acontecia no 18º dia do primeiro mês do ano. Então esse festival ele tinha uma data fixa. Depois a gente vai ter o festival de Tek. Ele está relacionado a Sekhmet e
Fala muito sobre cerveja, embriaguez, por quê? Porque ela foi uma deusa que ela se enfureceu, né? Deus Ra, na verdade, estava meio decepcionado com os humanos e aí chamou Sekhmet para fazer praticamente uma limpa. E aí ela realmente fez, mas ela fez na fúria, ela destruiu os humanos, ou quase destruiu. E aí ele se arrependeu de ter feito esse pedido a ela, e para poder dominar ela, domar ela de certa forma, ele deu cerveja, né? Ele pintou a cerveja de vermelho para fingir que era sangue, ela tomou, se embriagou, dormiu, e quando ela acordou, ela acorda como Hathor, mais mansa, mais calma, mais branda. Então esse festival, ele traz essa energia de dominar e domar a fúria, né? Então as pessoas, elas se embriagavam para ficar mais alegres, para ficarem mais soltas e tudo mais. Então tinha esse contexto aí. O festival, ele traz uma energia de vitória pela cerveja. Por isso a embriaguez, né? Que acaba levando a embriaguez. Depois a gente vai ter o festival de Hathor, feito anualmente em Dendera, né? Dendera é onde ela tinha o culto mais forte, né? Mas ela tinha vários templos espalhados por várias cidades. Era celebrado o nascimento dela, né? Festival de Hathor. Depois a gente vai ter o festival de Sokar, que também celebra Osíris, trazendo um contexto de renovação, ressurreição, porque as pessoas costumavam fazer jardins durante o período, né? E depois colher durante as celebrações. Era muito comum no Antigo Egito. Depois a gente vai ter o festival de Bast, que era para a deusa Bastet, né? A deusa gato, que era protetora do lar, protetora das mães, da fertilidade. Ela traz uma energia de proteção também das crianças e segredos das mulheres. Então, se você tiver algum segredo aí para guardar, você pode pedir ajuda para ela. Depois a gente vai ter um festival que chama Nerebikal, onde fala sobre morte e ressurreição. Ele traz a energia de juntar o Ka, que é a alma, ao Kat, que é o corpo. E depois ele juntou o Ka ao Ba, que significa a alma viajante. Então ele tem esse contexto espiritual da alma, corpo, e ele tem uma energia, um aspecto meio de projeção astral aqui, né? Traz um pouco disso. Então é um festival que traz um contexto bem espiritual, onde a gente vai trazer essa celebração da alma, do corpo e dessa sintonia que tem entre os dois, né? De viajar e adquirir às vezes conhecimento nesse contexto aí. Depois a gente vai ter o Festival de Min, que traz um contexto de fertilidade. Então também com muita dança, com muita música, trazendo e pedindo essa energia de fertilidade, né? Assim como no ritual de Opet, as divindades saíam de um templo para o outro para fazer visitações. Então nós temos o ritual de Opet, que acontecia em Luxor, né? Entre Luxor e Karnak, na avenida, que tinha mais ou menos uns 3 quilômetros, a tríade Mun, Nut, a tríade Amun, Mut e Consu saía de Karnak e ia até Luxor, né, durante esses 3 quilômetros aí. Eles iam dentro das barcas sagradas e o público não conseguia ver, ficava oculto aos olhos do público. E o ponto alto desse encontro era quando a estátua de Amun-Ra encontrava a de Amun em Luxor e o sol batia na estátua. Devia ser bem impressionante, né? O festival é celebrado no segundo mês, chamado Aket, né? Que é quando acontecia a inundação do Nilo.
Alguns estudos também falam que esse culto, né, esse festival, ele era também para homenagear a Ka, né? Vou ler uma passagem aqui. O Ka era uma das 3 entidades abstratas que formavam o indivíduo, junto com o Ba e o Ak. O Ka foi associado ao corpo apenas temporariamente. Quando os dois foram separados após a morte, os Kas entraram em uma nova forma de vida. O Ka pertencia a uma família e foi infinitamente replicado dentro dela. O Ka era uma força vital que foi herdada. Os vivos eram a representação atual do Ka e de seus ancestrais. De forma semelhante, o Ka de um deus ocupava temporariamente suas estátuas, e o Ka real habitava e dava poder ao corpo de um rei. Ou seja, quando o festival acontecia, o rei ele se sentia o próprio Deus, né? Já que ele tinha essa divindade dentro dele, havia uma troca de energia, uma troca de espiritualidade. Então, quando acontecia essa procissão, porque o faraó ele ia junto, ele acompanhava, né? Era como se ele representasse o próprio Deus. Então, ele saía de um para ir para o outro. E muitas vezes era para trazer essa força, essa virilidade, esse poder. Então, tudo isso que acontecia, todos esses festivais que aconteceram naquela época, era para mostrar o poder que o faraó tinha. Então, era como que se diz? Era muito bem feito, era muito bem produzido a questão dos músicos, dos dançarinos, o cortejo, a procissão, a forma como era tudo muito bem ordenado, né? Orquestrado. Então, voltando a falar sobre esse desfile que aconteceu recentemente de um museu para o outro, a gente consegue entender a grandeza do que era e do que é hoje, de como aconteceu no passado e vendo como acontece hoje, porque era exatamente praticamente igual, né? Tinha a passeata com o faraó, tinha as orquestras, os músicos, os dançarinos, tudo acontecendo junto, né? Toda aquela celebração, toda aquela festa. E era o que eles tinham para distrair também, né? Então eles precisavam disso, eles precisavam de um tempo, dessa força, desse poder, desse encontro espiritual, dessa renovação espiritual, a gente pode colocar também como isso. Porque, como eu falei, novamente, eles eram um povo bem espiritualistas, né? Existem muitos livros que mostram isso, tudo que eles deixaram, tudo que eles fizeram, tudo que eles estudaram, a forma como as pirâmides foram construídas, a forma como os templos eram monumentais. Então, a importância que eles dão para a espiritualidade era gigantesca. E associavam isso com a dança e a música. A arte era muito importante. Então, para vocês terem noção de que não basta apenas ter a espiritualidade, não basta, né, ter poder, a dança, a arte de forma geral, ela tem que estar presente para que a gente possa ter um afresco, para que a gente possa ter uma conexão, para que a gente possa se comunicar e se expressar. Então, sempre vai ser importante dançar. E existem representações no templo de Hatshepsut, que foi uma rainha faraó, né? Ela chegou a governar o Egito durante um período e governou muito bem, né? Mas depois a marca foi quase apagada e tudo mais. Tem um contexto histórico aí bacana que a gente pode estudar depois. Então, no templo dela, né, existe uma representação de dançarinos no festival de Opet, né? Então, não é algo simplesmente, eu acho que... Não, é algo que está gravado, é algo que existem evidências, existem figuras, né? Então, assim, não é, eu acho que pode ser isso, talvez, não. Existem evidências, acontecia os festivais, né? Eles estão representados em algum lugar. Onde? No templo de Hatshepsut. Então, onde que está representado? Na Capela Vermelha de Hatshepsut. Existe, tá lá para quem quiser ver.
Também existe em Luxor uma representação de Ramsés II, ajoelhado na frente da tríade. Luxor é a antiga Tebas, tá? Às vezes a gente fica meio confuso porque os nomes mudaram. Então, Tebas é a antiga capital, Luxor é o nome que tem hoje. E lá existe a representação de Ramsés II ajoelhado na frente da tríade. Amun, Mut e Khonsu. Khonsu era o deus da lua. Tem também o Festival de Huad, né? A Bela Festa do Vale. Ele é parecido com o Dia dos Mortos do México, né? Dia de los Muertos. Ele traz essa energia, ou Halloween também, né? Ele traz essa energia de reunião de quem tá vivo com quem tá morto, né? Aquela celebração, acender vela, fazer orações. Então ele tem essa energia de contemplação, de honrar aqueles que já partiram, né? Festival de Huad. Também relacionada à tríade tebana, tá? Ela saía do seu templo e ia visitar outros templos mortuários do outro lado do rio. Então era uma festa que atravessava o rio. Depois a gente vai ter um festival, eles, né, vão ter um festival de Sede. Ele acontecia no 30º ano de reinado, né, do faraó. Mas existem evidências que mostram que essa festividade ela pode ter acontecido antes, por determinadas razões. Por exemplo, você chegar a 30 anos de governância, você chegar a 30 anos no poder de um país, né? Você tem que estar saudável, você tem que estar bem e você tem que provar que você continua bem. Então esse festival, ele era para mostrar para o povo que o faraó ainda estava bem, que o faraó ainda estava apto para continuar governando. E existem evidências de que às vezes acontecia antes dos 30 anos para pedir por mais saúde, né? Dos palpites aí. Mas normalmente era a simbologia. E a data em que ele aparece é do rei Den, da primeira dinastia. E por último, nós vamos ter o festival de Epagomenas, que é o festival onde foi acrescentado os 5 últimos dias do ano com o nascimento de 5 deuses. Mitologicamente falando, Nut engravidou do seu irmão Geb e isso fez com que Ra se enfurecesse e ele decidiu que não era mais para ela ter filhos, né, durante o ano. Ela estava proibida. Então Tote, nosso querido deus da sabedoria e dos estudos e tudo mais, ele jogou Senet com Khonsu. Senet era tipo um tabuleiro egípcio. Depois, quem quiser, eu mando foto. Então ele jogou Senet com Khonsu, que era o deus da lua, filho da tríade tebana, e ele ganhou 5 dias de lua. E aí que teve o nascimento, né? Então Nut pôde dar à luz a mais 5 filhos: Osíris, Horus, Sete, Ísis e Nefti. Então, esses 5 dias ganhamos mais 5 divindades, e nos 5 dias a gente tem festivais, tem comemorações. Só que no terceiro dia, que seria o dia de Sete, ele é considerado um dia azarado, né? Diz que é um dia azarado, e eles não faziam negociações, eles não mexiam muito. É como se fosse um dia sabático, né? Que até jejum eles faziam, de acordo com os estudos que eu pesquisei. E é interessante pensar, né? E seria os 5 últimos dias de dezembro, no caso, né? Os 5 últimos dias do ano, até voltar para o primeiro festival. Então, provavelmente eles deveriam fazer um festival nesse dia da boa sorte, por exemplo, né? Eu vou dar uma pesquisada. Não encontrei nada sobre isso, mas eu vou dar uma pesquisada. Mas eu vi que esse terceiro dia relacionado ao Sete, ele seria mais considerado um dia azarado.
E de fato, né, Sete era um deus na mitologia que não era muito legal, foi ele que matou Osíris, inclusive, né, espalhou seus pedaços por tudo quanto é canto, até que Ísis foi resgatando, né, os seus pedaços e depois Osíris acabou, por isso Osíris acabou se tornando deus relacionado à morte, ele faz parte também do julgamento, tem figura dele representando junto com Anubis, não tá, Anubis tá, Anubis, que era o chacal, né? Ele faz parte do julgamento final junto com Maat, da sua pena e tudo mais. E Osíris, ele foi mumificado, né? Por isso que ele tem essas representações de múmia. Ele foi mumificado para juntar seus pedaços. Agora eu vou mostrar para vocês algumas figuras que eu achei interessante e que eu consegui as fontes, aonde elas estão hoje, onde elas foram encontradas, qual é o período, dinastia, o que significa cada uma. E eu vou pedir para vocês, quando forem assistir essa próxima parte da nossa aula, para observar os pequenos detalhes, olhar o contexto, olhar as figuras, as cores, alguns ainda tem cor, as roupas das dançarinas, as roupas dos musicistas, os instrumentos que estão ali, os pequenos detalhes como a flor de lótus, né, que era muito importante, tanto o lótus quanto o papiro, que representava o Alto e Baixo Egito, e com a união eles acabam sendo representados juntos. Então observar todos esses pequenos detalhes. Uma das figuras que eu vou mostrar para vocês, ela é desse quadro, tá? São as musicistas que tá no túmulo de Naki. E aí eu vou falar um pouquinho sobre elas. Então observem bem os detalhes, observem bem as roupas, para que vocês possam compreender as mudanças que aconteceram e continuam acontecendo. E lembrando, né, que é algo vivo, que está sempre em movimento. Então, apreciem agora as figuras dos templos, tumbas. Nessa primeira figura, nós temos a representação do túmulo das dançarinas Indra Abul El Narga. Ela é uma necrópole e ela está localizada a oeste do Nilo, em Tebas, né, próxima ao Vale dos Reis. É uma pintura que expressa uma homenagem a Hathor. Ela faz parte do segundo período intermediário, então ela é da 17ª dinastia. Ela não está no Egito nesse momento, ela está no museu em Oxford. Nessa representação, então, a gente tem um túmulo na necrópole de Saqqara. É um fragmento de baixo relevo de calcário com uma cena de júbilo. Ela provavelmente está fazendo um cortejo fúnebre, onde mostra mulheres dançando com pandeiro. Pode perceber a vestimenta delas, elas estão com vestido, elas estão enfileiradas e tem a presença de padres, soldados e dignatários. Faz parte da 19ª dinastia e essa representação ela está no Museu Egípcio hoje. Aqui nós vamos ter a representação do deus Bes no Templo de Dendera. O Templo de Dendera ele tem fundações ptolomaica e romana, fazendo parte da 18ª dinastia aproximadamente. Bes era uma divindade da mitologia egípcia conhecido como deus da alegria, proteção e sorte. Ele também era representado como um anão com características felinas. Nessa representação do túmulo de Nebamun, nós temos então uma cena que retrata um banquete fúnebre no final da 18ª dinastia. Nebamun foi um escriba do Novo Império e contador de grãos em Tebas. Podemos ver as vestimentas das dançarinas aqui, como foi falado anteriormente, saindo dos vestidos e saias e indo para lenços de quadril e adornos mais ricos. Então elas têm adornos na cabeça, no pescoço e nos braços, e a vestimenta se torna menor. Então aqui a gente já consegue ver algumas das mudanças e representações diferenciadas na vestimenta e em como elas estão dançando, né, a mobilidade e a movimentação em si. Ao lado delas, nós temos algumas mulheres, 4 mulheres bem adornadas, né, de vestidos e joias. Uma delas, a que está mais próxima das dançarinas, ela parece estar segurando uma flauta, então elas poderiam ser as musicistas que fazem a marcação com palmas da mão. Pode perceber que algumas delas estão com a mão fechada como se estivesse batendo palmas. Nessa parte de cima, nós podemos ver as pessoas sentadas, né? É como se elas estivessem contemplando o cortejo, contemplando a apresentação, né? Os ritos espirituais e fúnebres.
A gente pode perceber pelas roupas e vestimentas das pessoas. Hoje em dia, essa peça não está no Egito, ela está no Museu Britânico de Londres. Essa representação, ela também está no túmulo de Nebamun, né? Fazendo parte da 18ª dinastia em Tebas. As representações dos túmulos e templos egípcios, elas mostram os dançarinos refletindo o papel solene e comemorativo da dança. E aqui a gente pode perceber o encontro dos músicos com os dançarinos. Né? Aparece 2 músicos ali e 4 dançarinos nessa figura. A gente pode perceber a acrobacia. Mas alguns detalhes que é possível observar é que os músicos estão usando vestidos. A gente consegue ver a delimitação no tornozelo e nos ombros. Já as dançarinas usam adorno no tornozelo e colares, que é possível ver devido à performance, cabelos presos e os lenços de quadril. A gente consegue ver que são mulheres devido à silhueta do seio. Aqui nós temos o ostracon de uma dançarina. O ostracon é um fragmento de cerâmica ou de pedra. Ela tá numa curvatura para trás, a gente hoje chama de cambrê, essa posição. E ela faz parte da 13ª dinastia, essa representação. Hoje ela está no Museu de Turim, foi encontrada em Del El Medina, uma aldeia situada a oeste de Tebas. Aqui nós temos o túmulo de Nak, que foi um astrônomo de Amon, ou observador de Horus, e está retratado as musicistas com flauta, alaúde e harpa. Essa representação ela está no túmulo localizado em Sheikh Abd al-Qarna, no Vale dos Nobres, perto de Luxor. Observe as vestimentas das musicistas, algumas de vestido e algumas com lenço de quadril bem adornadas. Aqui nós temos uma representação da mastaba de Mereruca, que é a dança da estrela, da 6ª dinastia, que está em Saqqara. A dança da estrela simboliza o trajeto do sol de leste para oeste. Ela é uma metáfora do ciclo da vida e da morte. Ela era realizada em pares de dançarinos, com baquetas de madeira ou castanholas, e o espelho na outra mão. Essa é uma estela. As estelas eram monumentos de pedra ou de madeira colocados nos túmulos para homenagear os falecidos. Essa recebe o nome de Os Músicos de Akhenaton, onde mostra os músicos tocando oud. Eles têm pescoço longo, têm 3 liras horizontais. A gente consegue ver também que as vestimentas dos tocadores aparentemente é um vestido. A gente consegue ver a delimitação. Pertence à 18ª dinastia, o período de Akhenaton. Hoje ela está no Museu do Luxor. Essa figura ela está representada no túmulo de Djeser Karaseneb. Né? Ela mostra a música e a dança do novo reino, com garotas tocando harpa, alaúde, oboé e lira. E tem um pequeno aprendiz que observa as tocadoras. Ela faz parte do 18ª dinastia, no reino de Tutmés IV. É possível observar bem as vestimentas e os adornos que as tocadoras estão usando. Ricamente bordados, vestidos, apesar de uma delas estar usando apenas o lenço de quadril, ela está com brincos, pulseiras. Aqui podemos ver de perto como que era o sistro. Os instrumentos geralmente eram escritos com o nome do proprietário e decorados com uma representação da deusa Hathor ou do deus Bes, aquele deus anão, outra divindade da música. Essa figura está representada no túmulo de Queruef. É um túmulo que está em Tebas e faz parte da 18ª dinastia. São representações do festival de Sede de Amenhotep III. Os dançarinos eles estão curvados à frente. O texto que está acima deles liga essa dança a conceitos da colheita. Então faz sentido essa postura, essa posição, essa movimentação de dança, como se estivesse de fato colhendo. Em relação à vestimenta delas, provavelmente mulheres, porque a gente consegue ver a silhueta dos seios e cabelos longos, a gente vê uma saia que vai até o joelho e com um cinto, o umbigo à mostra e a blusa, aparentemente uma frente única com tranças, né, ou uma blusa trançada que vai até o umbigo. Caso seja um vestido que passe tranças por trás, poderia ser também
não daria para ver essa parte das costas. Tudo indica que é um top e uma saia. Essa figura, ela é um fragmento de calcário, que ela está mostrando um pedaço de um trompetista e dançarinos que estão em procissão do rei até o templo. Provavelmente é o rei Akhenaton, da 18ª dinastia. É uma peça que foi encontrada em Hermópolis, que faz parte do Tel El Amarna, que é a cidade de Akhenaton. Como depois de seu reinado, sua cidade e seu templo foram desmontados e os blocos fragmentados, né? Alguns usurpados, outros usados em outras construções, muita coisa se perdeu. E a gente consegue perceber pela forma da representação, as figuras em comparação com outras figuras dos templos e da cidade de Amarna, onde Akhenaton e Nefertiti são representados. A gente consegue ver as silhuetas parecidas nessas representações. Observando aqui a vestimenta das dançarinas, a gente vê vestidos translúcidos e é quase como uma capa. Existe uma delimitação passando por cima dos cotovelos e indo até embaixo, o que poderia representar algo como um lenço por cima do vestido. Aqui nós temos um relevo que ele está localizado em Luxor, onde mostra Ramsés II ajoelhado diante da tríade tebana, que era Amun, Mut e Khonsu. Isso faz parte do festival de Opet, né? Uma vez por ano, Amun-Ra viajava de seu principal templo de Karnak até o templo de Luxor, o Santuário do Sul. Nessa figura também a gente consegue observar a presença de Thoth ali no cantinho, né? A representação dele em cabeça de Ibis, o deus da sabedoria. Aqui é mais uma representação do Festival de Opet. Ele está na Capela Vermelha de Hatshepsut, em Karnak. Um relevo mostrando os músicos e os dançarinos participando do festival. E a gente consegue observar vários elementos, né? O tocador de harpa ali em cima, as sacerdotisas com o vestido e o cistro na mão ao lado. Abaixo do arpista a gente vê as dançarinas em performance bem acrobática, possivelmente com lenços no quadril, cabelo solto. Ao lado delas podem ser, eu não sei dizer se são dançarinos ou se são sacerdotes ou algo do tipo, por eles estarem com as mãos erguidas, né? Aqui a gente tem uma representação da louvação, talvez. Teria que dar uma pesquisada melhor sobre isso. A barca sagrada, aonde vai os deuses. Esse é o tabuleiro egípcio Sené. Ele está no Museu do Cairo. Essa foto foi eu mesma que tirei. Esse é o jogo que Totti jogou com Khonsu para que ele ganhasse mais 5 dias no fim do ano para Nut, a qual ela engravidou de mais 5 deuses: Osíris, Horus, Sete, Nefti e Ísis. Então chegamos ao fim do nosso primeiro dia da imersão online, a dança nos templos e tumbas do Egito. Vou pedir para vocês comentarem aqui o que vocês acharam dessa aula, críticas, sugestões, o que foi interessante, o que vocês ficaram sabendo hoje, o que complementou aquilo que vocês já sabiam. Se eu falei alguma informação errada ou incompleta, então coloquem também nos comentários para que eu possa adquirir mais conhecimento e as pessoas que assistiram e que estão também em busca aí de aumentar sua sabedoria e seu conhecimento em relação ao Egito e à dança também possam ter acesso a essas informações. E obrigada pela presença, por terem ficado comigo até agora, pelos comentários, pelas perguntas, pelas dúvidas, e nos vemos na próxima aula.